Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência e a mais uma aula da nossa série Mecânica Quântica numa Casca de Nós. Hoje vou falar um pouco sobre o formalismo da mecânica quântica, em especial sobre o espaço de Hilbert e as propriedades das funções de onda definidas no espaço de Hilbert. Esse é o nosso primeiro vídeo de formalismo, teremos outros 3. E eu resolvi colocar esse separado dos outros porque precisaremos de alguns conceitos para os próximos vídeos. Antes de entrarmos no espaço de Hilbert, vou comentar um pouco sobre a notação. Até agora estávamos usando para denotar a função de onda a notação π de xt, ou π' para o seu complexo conjugado. Essa notação é bastante usual, principalmente quando você tem estados quânticos definidos como função. No caso, uma função da posição e do tempo, como vimos até então. Mas podemos também denotar os estados quânticos pela notação de Dirac, também chamada de notação Bracket, onde os estados são denotados por um ket e o complexo conjugado pelo Bra. As duas notações são exatamente equivalentes. Nesse curso vamos usar as duas. Os estados quânticos são representados em um espaço de estados chamado de espaço de Hilbert, que se trata de um espaço vetorial complexo, completo e dotado de produto interno. Os estados quânticos são representados como vetores nesse espaço, e é bastante útil utilizar na mecânica quântica o espaço de Hilbert, pois ganhamos todo o formalismo da álgebra linear e podemos definir, por exemplo, produto interno entre estados, norma e também operadores lineares que vão atuar nos estados. Mas o que de fato é essa estrutura chamada espaço de Hilbert? Em mecânica quântica vamos usar 3 tipos de espaço de Hilbert. Cada um vai ser adequado para uma situação diferente. Algumas vezes, uma quantidade finita de dimensões já é o suficiente para descrever todo o sistema. Por exemplo, quando a gente lidar com o spin do elétron, um espaço de dimensão 2 vai ser mais do que suficiente para representar todo o sistema, já que o spin do elétron só tem 2 valores possíveis, menos meio e mais meio. Nesse caso, o espaço de Hilbert vai ser equivalente ao espaço complexo Cn, com n dimensões. A base desse espaço será um conjunto completo de estados, os quais qualquer outro estado pode ser escrito como combinação linear dos estados da base. Por exemplo, podemos pegar o espaço de Hilbert de dimensão 3, com a base sendo formada pelos estados 1, 2 e 3. A propriedade-chave do espaço de Hilbert é o produto interno. Seja 2 estados π e φ, o produto interno é denotado pelo bracket de π e φ. Esse produto é semelhante ao produto escalar do espaço Rn, com a diferença que devemos levar em conta o complexo conjugado, que é representado pelo estado que está no Bra. Podemos tomar a norma ao quadrado de π, fazendo o produto interno de π com ele mesmo. E a norma ao quadrado de π vai ter um papel importante na mecânica quântica e que veremos nas próximas aulas. Outras vezes, não é possível representar o estado através de uma soma finita. Precisamos então apelar para outro tipo de espaço de Hilbert, o espaço L2. Esse espaço é o espaço das sequências de quadrado somável, e vamos ver o que significa isso daqui a pouco. O conjunto das bases desse espaço é um conjunto completo, ortogonal, enumerável
e infinito, de forma que qualquer estado psi pode ser escrito como uma série infinita de estados da base. Ou seja, o espaço de Hilbert, nesse caso, tem dimensão infinito. O produto interno entre dois estados psi e φ é escrito de forma semelhante ao caso anterior, só que agora é uma soma infinita. E do mesmo modo, podemos tomar a norma ao quadrado de psi, fazendo o produto interno dele com ele mesmo. E, apesar da soma ser infinita, ela é convergente, ou seja, o resultado dessa soma dá um valor real finito. Essa é a principal propriedade das sequências de quadrado somável, que se eu somar o quadrado de todos os termos, essa soma é convergente. Vimos até agora os estados quânticos sendo representados por sequências, seja uma sequência finita ou infinita. Mas podemos ter estados quânticos representados por funções, como vimos nos últimos 2 vídeos. Nesse caso, vamos ter que adotar um outro espaço de Hilbert, que é o espaço L2, que é o espaço das funções de quadrado integrável. Do mesmo jeito que fizemos para o espaço de sequências, podemos encontrar um conjunto completo e enumerável que seja uma base desse espaço. Por exemplo, a função de seno npx sobre a é uma função de quadrado integrável, na região entre 0 e a. Para cada n inteiro, temos um estado representado no espaço de Hilbert, mas essa função também está representada no espaço real, pois é uma função de x. Então ela se distribui na reta real também. A função π de x pode estar distribuída em toda a reta real, de menos infinito até infinito, ou apenas num intervalo, como é o caso dessa função exemplo, que está distribuída de x igual a 0 até x igual a a. O produto interno entre duas funções de onda psi e φ, ambas em função de x, é representado por uma integral de Lebesgue, com respeito à variável x. E com isso também vem a definição da norma. A norma dessa função psi pertencente ao espaço L2 vai ser de quadrado integrável. Mas o que significa ser uma função de quadrado integrável? Bem, significa a mesma coisa de ser uma sequência de quadrado somável. Ou seja, a norma ao quadrado da função de onda vai ser um número real e finito. Para representar estados realizáveis, a norma da função de onda deve ser finita, ou seja, deve convergir para um certo valor real, o que implica que apenas funções de quadrado integrável representam estados realizáveis. Ou no caso dos estados serem representados por uma sequência, essa sequência deve ser de quadrado somável. Existem algumas funções, como a função de onda das ondas planas, que são soluções da equação de Schrödinger, mas não são de quadrado integrável. Ou seja, elas não pertencem ao espaço de Hilbert L2 e não representam estados realizáveis. Mas tem como contornar esse detalhe, e vamos ver isso melhor quando falarmos de partículas livres. Seja o produto interno do espaço de Hilbert L2 ou o produto interno do espaço de Hilbert L2, eles possuem as mesmas boas propriedades. O produto interno é bilinear, o que significa que se o estado estiver multiplicado por um escalar, podemos retirá-lo do produto interno e passá-lo multiplicando na frente. A segunda propriedade é que o produto interno da soma é a soma dos produtos internos.
Com a definição de produto interno, podemos definir o conceito de ortogonalidade. E além, podemos definir o conceito de ortonormalidade. Dado um conjunto de estados A contido no espaço de Hilbert, esse conjunto é ortonormal se o produto interno dos estados que compõem esse conjunto tomados 2 a 2, como por exemplo um psi I e um psi J, resulte em 1 se I for igual a J, ou seja, são o mesmo estado, e de 0 se I for diferente de J. Representamos essa ideia através do delta de Kronecker. Bem, nesse vídeo vimos sobre a notação Brackett, introduziu o espaço de Hilbert e seus principais exemplos presentes na mecânica quântica, e agora, para encerrar, vamos fazer uma conexão com os vídeos anteriores. As soluções da equação de Schrödinger, como por exemplo as soluções estacionárias e que são de quadrado integrável, vão gerar um espaço de Hilbert. Esse espaço de Hilbert terá uma dimensão e uma base. O conjunto de autoestados de H é um conjunto completo e ortogonal, ou seja, forma uma base do espaço de Hilbert, de forma que podemos representar qualquer estado como combinação linear dos autoestados de H. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou, deixe o seu joinha e compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Falou e até o próximo vídeo.